Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidada, nós temos ela, que com 20 anos já é CEO da MapLink, empresária, ex-atleta top 3 Brasil e sócia da primeira faculdade brasileira focada em empreendedorismo. Com vocês, Sofia Ectoyer. Primeiramente, Rafa, é um grande prazer, é um grande privilégio estar aqui com você e principalmente poder compartilhar essa missão, essa visão que é o que eu dedico a minha vida, que é empreendedorismo jovem e principalmente os jovens serem protagonistas da sua história, poderem construir empresas, mudarem a sua realidade e brilharem nesse mundo. Porque ou você é a luz ou você é a sombra e para mim todos os jovens são a luz da nossa geração, a luz do nosso futuro e principalmente o dia de amanhã se constrói no jovem de hoje. Eu tô muito feliz que você tá aqui, juro. Eu tava muito ansiosa pra esse nosso programa. Eu acho que vale até a gente começar contando como que a gente se conheceu, que foi numa imersão de empreendedorismo, né? Então, era da Up House, que era do Davi Braga, que eram 3 dias de imersão. E aí, eu tava lá fazendo a imersão e a Sophie era uma das palestrantes. E deixa eu só contextualizar, não é nem pra estar palestrando. Eu tinha palestrado em um evento em Alphaville naquele dia. O Davi me ligou que ia ter um palestrante que ia faltar alguma coisa assim. Você tá palestrando? Eu falei, tô. Você consegue vir pra cá rapidinho? Dar um oi pra galera? Aí quando a Evgenia me colocou no palco, falou, você tem 40 minutos. Aí eu, Mas foi muito bom. Eu não tô aqui pra... Eu vim aqui dar oi pra galera e você me põe no palco 40 minutos? Que? Como assim? Mas já vem uma lição, né, Rafa? Empreender é você estar sempre pronto pra agarrar as oportunidades, independente do quão louco, quão maluco elas pareçam. Sim, exatamente. E você faz isso desde nova, né? Eu queria começar desde o começo. Você empreende desde os 12 anos de idade. Então, eu queria entender como que o empreendedorismo entrou na sua vida. Perfeito. Primeiro ponto que acho que é bacana trazer, eu não sou herdeira, eu não sou sucessora, ninguém da minha família empreende. Então, na minha família inteira, eu sou a primeira pessoa a querer ser empresária. Então, essa história de, pra ela é fácil porque ela é sucessora. Gente, eu não sou sucessora de nada. Eu não herdei nada. Tudo que eu tenho, eu comecei do zero. E meus pais, eles têm profissões, né? Eu não vou dizer profissões comuns, todas as profissões são muito especiais. Mas eles têm profissões que não abrangem o empreender. O que eu escolhi já abrange. Então, eu comecei porque eu tinha muita vontade. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul e o que eu tinha era vontade de mudar minha realidade. Eu queria ter dinheiro e desde criança eu sempre tive sonhos muito maiores que a minha realidade. Então, eu entendi desde nova que quero sair daqui, eu vou ter que correr com minhas próprias pernas e eu vou ter que conquistar as oportunidades. Então, aos 12 anos, quando eu vi que eu poderia dar aula de patinação e meu primeiro negócio ser através da patinação, eu agarrei com tudo e eu me joguei nisso. Que incrível! E por que patinação? Rafa, era o meu sonho de infância. Nossa, que legal! Quando eu era pequena, o meu grande sonho de infância era ser patinadora, era voar sobre rodas, era fazer patinação artística e ser uma das melhores patinadoras do Brasil. Só que, primeiro, no Brasil, a patinação já é um esporte pouco divulgado e com pouco acesso, porque somos um país tropical. Não é historicamente patinação nas nossas origens, né? E numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, ninguém queria morar para dar aula. Até que eu cresci acreditando muito nesse sonho. Aos 12 anos, abriu a primeira escola de patinação na minha cidade e eu logo já me tornei atleta. Então, quando eu comecei a patinar, eu já comecei patinando 4 horas por dia, todos os dias. Nossa, eu já comecei intensivão. no ritmo de atleta. Por quê? Eu sabia que eu estava velha pro esporte. Pra patinação, 12 anos é uma idade já avançada. Não é novinho, não. É velhinho já. E isso é verdade. Eu não sabia disso. Quer ser um atleta de sucesso, você tem que começar com 2, 3 anos no esporte. Caramba, não sabia. Futebol, às vezes, é um pouco diferente, né? Mas a acho patinação, que é um esporte de altíssima performance, altíssimo rendimento, é diferente a forma como funciona. Treinava 4 horas por dia. Em poucos meses, perdemos a técnica. A técnica foi embora. E veio a oportunidade de, você não quer poder dar aula aqui? Estamos sem professor. Não quer virar professora? Com 12 anos Com 12 já? anos. Meu Deus! Eu falei, vou. Bora. Eu ganhava R$30 por hora. Foi assim que eu comecei, no aula de patinação, ganhando R$30 por hora. As coisas foram acontecendo, passou a vir nos finais de semana uma técnica que ficava o final de semana inteiro. Então, tinha final de semana que eu treinava 32 horas, o que dá 16 horas por dia. Gente! Sem exagero. Esse era o meu comum. Durante a semana eu treinava e dava aula, final de semana vinha técnica, eu treinava com ela, um absurdo. Mas porque você gostava ou porque você já tinha ambição que você ia ser a melhor, assim? Gente, na minha cabeça, eu só ia aceitar parar quando chegasse entre as melhores do Brasil.
E você chegou, né? Essa é a parte mais louca, porque eu era muito velha quando eu comecei com 12. Eu queria muito, eu sou muito competitiva. Então, você quer me ver sendo imparável? Chega na minha frente e fala, é impossível isso aqui dar certo. Baixa um santo em mim, que eu fico, é impossível? É agora que você vai ver. E todo empreendedor precisa ser um obcecado, um obstinado no seu objetivo. É uma característica básica do empreendedor. 12 anos, estava quase 13, veio a primeira competição. E surgiu a possibilidade de disputar o gaúcho de patinação. Para a maioria que não sabe, porque eu não sabia, como é que é no Brasil? Você disputa o gaúcho, que é o campeonato estadual, né? Que eu sou gaúcha, é o gaúcho. Você se classifica, você vai para o brasileiro. Classifica o quê? Fica nas 3 melhores posições. Classifica, vai para o sul-americano. Classifica, vai para o PAN. Classifica no pan-americano, vai para o mundial. Basicamente, todo atleta tem que subir esses 5 níveis de qualquer esporte, basicamente. Então, veio ali o gaúcho. A minha única expectativa, Rafa, era não ser desclassificada. Porque eu patinava 6 meses. As atletas que eu iria competir, elas patinavam há 10 anos. Meu Deus! Então, era uma diferença de nível tão gritante que eu queria o quê? Eu quero não ir embora, não quero ser desclassificada. Eu quero poder, pelo menos, ter a chance de competir. Fui competir sem expectativas, só feliz, dei o meu melhor. Eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. E o resultado, ninguém acreditava. Eu fui vice-campeã gaúcha. Gente! Uma competição que meu objetivo era ficar em último lugar e não ser desclassificada. Eu fui vice-campeã gaúcha. Que incrível. É que eu acho que também tudo influencia, né? Eu acho que tem esse fator que você falou que, pô, você tava, um pouco mais na desvantagem, mas tem a questão que você tinha um objetivo muito claro, sabe? Você tava focada naquilo, você tava se dedicando para chegar ali, tipo, correr atrás do tempo perdido, digamos assim, né? E também eu acho que o fato de você ir leve, isso também influencia, né? Porque nessas competições, normalmente o pessoal tá muito cobrança, pressão. Então, acho que o fato de você... Isso também é um diferencial, né? De você ir, tipo, mais tranquila. E, Rafa, você trouxe um ótimo ponto agora. As pessoas falam muito sobre o quanto empreender é cruel, é difícil. E eu escolho levar na leveza. Eu tenho uma forma muito diferente de conduzir o meu time, de viver, de liderar. Muito diferente da média do mercado. Primeira coisa, no meu time não tem essa de gritaria, de pressão, de trabalhar até madrugada. Não vou dizer que não acontece, porque às vezes acontece, como em qualquer lugar vai ter. Mas eu sou uma líder muito de querer romantizar tudo. Então, por exemplo, é muito comum datas especiais. Poxa, eu vou dar para a equipe alguma surpresa, eu vou preparar algum mimo. Eu gosto de tratar isso como família, sabe? Sim. Todo mundo se apoia muito. Então, eu gosto de trazer isso que eu trouxe de esporte de... É para ser pesado? É. Mas vamos fazer ser leve? Porque o mundo lá fora, ele já é difícil. Por que você vai querer complicar no seu mundo, que é a sua empresa? Vamos fazer ser diferente, vamos fazer ser leve, né? Exato. Isso eu trouxe muito do esporte. Então, fui vice-campeã gaúcha. Meu grande sonho estava indo para se realizar. Estava chegando o Campeonato Brasileiro de Patinação. Comecei a treinar ainda mais, né? Para ir rumo ao brasileiro, conseguir uma boa colocação. Num dos treinos, meu coração dispara. Ficou 2 horas disparado. Para mim, não era nada. Liguei pro meu pai, contei para ele. Ele ficou desesperado. Mas pensa alguém desesperado. É que seu pai é médico Meu pai também, é médico, né? meu pai é médico psiquiatra. Então, assim... Ele sabia o que significava. Cheguei no hospital, começaram a gritar: código preto, código preto, código preto. Código preto é o código, parece que é parada cardíaca, alguma coisa assim. Eu não fazia ideia o que era, eu achei o máximo. Porque eu cheguei no hospital, abriram as portas, me passaram, veio uma galera em cima de mim, me colocaram numa maca, puxou a perna pra cima. Eu não entendia muito bem, eu era nova também, né? Então eu achei divertido, poxa, todo mundo aqui atrás de mim, me colocaram numa sala diferente. Eu tava me divertindo. E foi nesse dia que eu descobri que eu tinha nascido com uma formação diferente no coração. Se eu falar que é má formação, não vai ser verdadeiro. E se eu falar que é uma hiperformação, também não. Eu nasci com uma veia a mais. Caramba, e o que isso influencia? Isso faz o coração desviar o percurso original do sangue. Então, o sangue deveria passar por aqui, o meu passava por aqui e por aqui. Nossa. Eu tinha uma veia a mais. E essa veia a mais fez meu coração disparar. E isso chegou a te impedir em algum momento? Sim, o diagnóstico que eu tenho, ele é um diagnóstico onde não é permitido você ser atleta com esse problema de coração. Não é permitido, você não conseguiria ser empresário. Você não conseguiria ter uma rotina de alta performance, não conseguiria treinar. E pelo problema de coração, eu estou fadada a viver uma vida inteira limitada com muitos remédios.
Esse é o diagnóstico base para qualquer pessoa que tenha um problema de coração. Só que, poxa, eu queria ser atleta, né? Então, vamos o quê? Vamos consertar esse coração. 26 de outubro de 2018 foi a primeira cirurgia. E você tinha quantos anos? Eu tinha 14. Caramba! Minha vida mudou completamente, porque acho que quando você passa por alguma coisa séria, de saúde, mas séria, não é tive uma dor de cabeça, não, uma coisa realmente séria, sua visão muda. Muita gente fala isso, que muda porque você vê que, é isso, a vida pode mudar num piscar dos olhos, às vezes, né, enfim... O pessoal fala, eu tenho vergonha. Eu sempre falo assim, vergonha não paga boleto. Só que mais que vergonha não pagar boleto, se você tivesse morrido ontem... Exato. Quanta vida você teria deixado escorrer pelas suas mãos por ter vergonha? Não, eu concordo muito não com é? isso. Quanta vida teria escorrido por você se sentir envergonhado? E você acha que isso acabou te dando, então, um gás maior até? Com certeza. Porque eu falei, gente, se eu tô viva, se Deus me permitiu estar aqui, eu vou até o final. E é legal porque 9 meses depois desse dia, eu cheguei entre as 3 melhores patinadoras do Brasil. Que legal! Que foi quando você atingiu o seu top 3 ali. Foi. Eu tinha 15 anos já. Cheguei entre as 3 melhores patinadoras do Brasil. Foi um dia muito feliz. Um dos dias mais alegres da minha vida. E aí vem uma grande lição. Eu cheguei no topo... Gente, o topo nunca vai ser o principal. Chegou no topo, você tá lá. O principal é a subida. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei no topo? O quê? Me aposentei. Isso que eu ia perguntar, porque você, chegou no topo, mas hoje, né, você não segue como atleta. O que te motivou a você não seguir nessa área, assim? Eu ouvi uma frase do acho que é o Jorge Lema, não lembro, enfim, não lembro a pessoa que foi, mas é um grande empresário, que ele era um super jogador de tênis. Quando ele percebeu que ele não poderia chegar entre os 5 melhores tenistas do mundo, ele mudou de profissão. E foi muito isso, porque eu tava no topo da minha categoria. Só que para eu ir pro Mundial, para competições maiores, tinham outros topos. E eu nunca conseguiria chegar num nível de uma atleta italiana, por exemplo. E a patinação é um esporte muito caro. E no Brasil, os esportes não têm incentivo. Então, o melhor que eu poderia fazer seria trocar de carreira, que foi o que eu fiz. Me tornei o quê? Fotógrafa esportiva. Já tinha a porta aberta do esporte, descobri que era boa de fotografia, comecei a fazer foto. Fotografia, atleta de seleção brasileira. Eu fiz 40 ensaios de 15 anos. E eu, com 15 anos, abri uma empresa de fotografia e comecei a vender foto. Que legal! E aí, como que foi isso? Porque depois eu sei que você também teve a empresa de máscaras, né? Como que foi essa... O ano era 2019 para 2020. Eu tava com 15 anos. 2020 veio o quê? Pandemia. Na pandemia, Rafa, ninguém queria sorrir. Eu costumo brincar que o riso das fotografias, ele escalou em uma máscara. E ninguém mais tinha vontade. E ninguém mais queria isso. Sim. E eu vou além, não é só ninguém mais queria isso. Mas as pessoas, elas choravam. Era um momento muito triste, muito trágico. E, principalmente, a única expressão do rosto era uma máscara. Gente, eu tinha R$30 antes de quebrar. De tudo que eu tinha construído, sobraram R$30. Rafa, o que você faria hoje com R$30? Nossa, hoje nada. Você chama um Uber, às vezes. Um pão de queijo e um café. Um pão de queijo e um café, né? Foi com esses R$30 que eu comprei tecido e eu mandei fazer as primeiras máscaras. As primeiras máscaras eu vendi, com o dinheiro que entrou eu revendi. E 3 meses depois, eu percebi que eu estava criando um novo conceito de máscaras de luxo. Eram máscaras extremamente respiráveis, que não machucavam atrás da orelha, que eram lindas, que eram personalizadas. E até mais do que isso, eram máscaras que a gente importava o tecido. Então, eu fiz algo completamente disruptivo e disse que eram máscaras de luxo. Meu, isso é muito legal, porque isso está muito relacionado com o que você falou no começo, né? Que é, você começou do zero mesmo. Então, mais uma vez, de novo, você, com R$30, abriu uma empresa e fez ela crescer. Mas eu queria entender, assim, como que foi esse processo? Porque você tem os R$30 lá, comprou o tecido. E aí, como que foi isso? Como que eu vou me diferenciar? Porque na pandemia, foi o que você falou, na pandemia era basicamente, o mercado era álcool em gel, luva e máscara, assim. Então, como que você fez para você também se diferenciar, assim? Quero trazer alguns conceitos. Primeira coisa, na palavra empreendedor, a gente tem a palavrinha dor. E empreende é o quê? Pessoas que no empreender resolvem dores. Então, ela acha algum problema para resolver. Se você pegar a palavra crise, que foi o que teve em 2020, e tirar o S, fica CRI.
Eu gosto de olhar toda a crise como uma grande oportunidade de você criar algo novo. Então, o que eu percebi? Máscara feia, sem graça, baçava o óculos e machucava a orelha. Vou criar algo que não seja assim. Por que o nome Máscara de Luxo? Porque eu tinha que ter alguma forma de dizer que aquele negócio era diferente. E assim, Rafa, quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Eu comecei com R$30, sem saber nada. Pedi para uma funcionária que trabalhava na clínica que meu pai atendia fazer as primeiras máscaras. Ela costurava para você? Ela costurava as primeiras máscaras. E você fazia o design, ela costurava? Ela costurava, eu vendia no Instagram. Abri um Instagram com o nome Criativas Máscaras de Luxo. Mandei para blogueiras da minha cidade as máscaras e comecei a postar. Gente, comecei com R$30. 3 meses depois, mais de 1.000 clientes em todo o Brasil, sozinha. Meu Deus, e isso totalmente no orgânico também. Nunca investi em tráfego pago, nunca tive site, porque eu não sabia montar um site. Hoje a gente tem site, graças a Deus. Mas assim, eu tinha de 15 para 16 anos. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Entrega, como você fazia? A maioria dos clientes iam buscar na minha casa. Meu Deus. Ia eu com meu sobrinho entregar. É que pandemia também tinha isso, né? Muita gente ia... Tinha motoboy, só que assim... as pessoas preferiam ir buscar porque eu morava bem localizado do que o motoboy entregar. E alguns clientes que moravam perto, eu cobrava um frete de tipo R$5 eu vim entregar. E falando em valores, como que foi também precificar, né? Ainda mais você que usou esse termo luxo, como que foi a questão de você conseguir precificar de um jeito que você tinha margem, mas também que você tá entrando num mercado, né, competitivo? Primeiro ponto, a gente como empresários nunca pode ter medo de cobrar. E a gente tem muito medo de cobrar, porque a gente acha que nosso produto vai ser inferior ao do concorrente. O empresário ele tem que se posicionar, que é entender em qual mercado você vai querer estar. Eu quero um mercado de luxo, então vai ser mais caro. Máscara no mercado, 50 centavos. A minha, R$15. Mas eu comecei por R$8. Por que R$8? A pessoa que costurou a máscara me falou que eu poderia vender a 5. Aí eu falei, mas eu quero máscara de luxo. Então eu vou vender a 8. Coloquei um pouquinho a mais. Fonte da minha cabeça, gente. Instituto Sofia de Metas. Deu certo. Eu comecei, vendeu, aumentei um pouquinho, aumentei a qualidade. Vendeu ainda mais, eu trouxe máscaras de glitter. Que eram máscaras... Que demais, eu amo. Toda de glitter. A pessoa parecia uma árvore de Natal. Aí eu vendia R$15. Bombou. Vou trazer máscara com Swarovski. Gente, eu amo. Comendei cristal Swarovski. Eu colava nas máscaras. 1 a 1? Eu colava 1 a 1, pressionava com o ferro pra derreter a cola e grudar e não ficar marca. Assim que eu comecei. Eu desinfetava as máscaras, colocava na embalagem, escrevia uma cartinha pros clientes, colocava... Tudo eu fazia. Tudo. Eu presa. Aí, pra começar, tem que ter dinheiro, tem que ter equipe. Eu comecei eu presa. E foi assim que eu fiz meus primeiros milhares de reais faturados. Começando sozinha com 15 para 16 anos. E deu muito certo, porque eu decidi fazer. Sim, nossa, muito. Pelo que você tá falando, enfim, eu vi a trajetória muito. E, Sophie, uma pergunta, assim, porque você começou a empreender muito nova. Foi. Ao longo da sua trajetória, teve algum momento que te subestimaram pelo fato da sua idade? Perfeito, Rafa. Olha, até pouco tempo atrás, eu nunca falava a minha idade. É muito... Inclusive, até hoje, eu não vou chegar no ambiente e falar que eu tenho 20 anos. Porque eu tô num ambiente onde, geralmente, as pessoas que estão comigo ao meu redor têm filhos da minha idade. Então, eu tô num lugar onde eu tô de igual para igual. Eu digo em termos técnicos, da parte profissional. Mas, em termos de idade, eu tenho idade para ser meu pai ou minha mãe. Então, geralmente, eu chego, eu converso, digo quem eu sou. E como eu me visto como uma empresária, eu não aparento a minha idade. Depois que todo mundo já ficou surpreso comigo, com a minha história, eu pergunto, quantos anos você acha que eu tenho? Geralmente, 35. Aí, 30. Nossa, deve ter 28. Aí, eu tenho 20. Não, mas eu fiquei surpresa quando você me falou também. Quando a gente se conheceu, eu fiquei assim, não é possível. Eu tava naquela época, acho que com 17, não tinha nem 18 ainda. Tô com 20 hoje. Então, assim... eu tinha todo esse processo de não querer falar. Hoje eu entendo que o meu maior diferencial é a minha idade. Sim. E o maior diferencial seu e de qualquer jovem empreendedor vai ser o começar cedo. Eu sempre falo, o melhor dia de começar foi ontem. O segundo melhor é hoje. Porque quanto antes você começar, maior é a sua possibilidade de dar certo. Sim. E mais tempo você tem para errar sem pressão. Mais tempo você tem para errar com segurança. E antes você vai dar certo. Eu concordo muito com isso, muito mesmo. Mas você acha que, tipo, já chegou a fechar portas por conta da idade ou isso nunca? As maiores portas da minha vida se abriram por causa da minha idade. Eu acho, E né? assim, porque eu acho que quem fecha a porta só por conta da idade... Claro, a gente não tá falando, né, de, enfim, menores, enfim. Mas, por exemplo, igual você falou, 20 anos. Pô, quem fecha só porque você tem 20 anos? Olha a sua cabeça, olha tudo que você conquistou, né? Enfim, a gente ainda vai continuar a sua trajetória. Amém.
Mas era uma curiosidade, assim, se já tinha acontecido isso ou não. Olha, Rafa, com certeza algumas portas se fecharam até eu fazer 18 anos. Que, por exemplo, tem um convite para palestrar em tal evento, só que eu teria que ir sozinha. Só que por eu ter menos de 18 anos, eu não conseguiria fazer a logística sozinha, porque a companhia aérea não permitiria. Sim. Então, eu passei por alguns perrengues de... Ainda não tenho 18 anos, muita coisa eu tive que diminuir o ritmo. Mas, ao mesmo tempo, se eu fosse muito nova, eu não saberia aproveitar da melhor forma possível. Então, eu entendo que tudo que se fecha é porque não era para ser. E tudo que é para ser vai chegar, de alguma forma, até mim, até você. Isso é um ponto, isso é um fato. Sim. O que é para ser, chega até nós. E, Sophie, também ainda nessa linha da idade, como que foi esse equilíbrio entre a juventude e as altas responsabilidades? A palavra equilíbrio, ela é uma ilusão. Porque aquela rotina perfeita de eu vou ter 2 horas trabalhando, 2 horas para ser jovem, 2 horas para família, isso não existe. Tem épocas que é só trabalho. Tem épocas que eu vou tirar umas férias de 2, 3 dias e não vou saber um A da empresa. Tem um final de semana que eu vou trabalhar, eu vou virar trabalhando, e um final de semana que eu vou estar mais tranquila. Então, eu entendi que equilíbrio é eu entender o meu corpo e eu tentar, dentro do que é possível, fazer o melhor. Mas o que é possível não é o mundo ideal. Então, eu trago muito essa questão de vamos trabalhar com o que é realidade, não com o que é uma ilusão. E assim, Rafa, com certeza, abri mão de muitas partes da minha adolescência. Eu nunca fui uma pessoa de ter casos, de ter namoros, eu nunca fui disso. Assim, o pessoal, eu tô ficando sério, eu não sei o que é isso. Eu não sei. E tá tudo bem, gente. Graças a Deus, né? Porque pra mim, o maior cume é um jovem tá ficando sério com 10 pessoas e achar que tá arrasando. Vai trabalhar, vai fazer dinheiro. Beijar na boca não dá dinheiro, dá herpes, tá? Cuidado quem você beija. Falei, menti? Não menti, né? Então, assim, pra mim foram coisas muito boas. Porque se eu tivesse ido por esse caminho de bebedeira, pegação... Com certeza eu não seria quem eu sou hoje. E eu vou além. Eu defendo que todo jovem deve ter, assim, uma atividade profissional. Porque se ele não aprender na juventude a trabalhar, ele não vai aprender depois. E vai ser muito mais difícil. Ai, mas tadinho do meu filho. Tadinho do seu filho? Se você super proteger ele, é a melhor forma que você tem de acabar com o futuro dele. Eu falo que a pior forma de você sabotar o seu filho é a superproteção. Superproteção não protege pra nada. Sim. E outro ponto, Rafa, a gente pode pegar que quanto mais cedo o jovem começa a namorar, geralmente, maiores serão as complicações que ele vai ter. E quanto mais maduro o jovem vai estar quando começar a namorar e decidir ter um parceiro, maior é a chance daquilo dar certo e menos tempo ele vai gastar. Então, não é Sofia falando, a gente tem alguns fatos. E eu acredito que antes de você querer casar, você precisa ter uma profissão, estabilizar financeiramente, organizar a sua vida profissional. Sim. E vice-versa com o seu parceiro. Então, jovem, antes de querer casar, vá ter uma profissão, vá trabalhar. E autoconhecimento também, né? Com se certeza. Conhecer, tipo, o que é importante pra mim, o que eu espero, né? Porque senão, às vezes, a pessoa descarrega tudo que ela espera, o que ela quer atingir na outra pessoa. Não, tipo, você tem que trabalhar isso em você, né? E é muito legal essa mentalidade que você tem. Eu queria saber se você já teve mentores ao longo da sua carreira. Perfeito. Rafa, mentores são pessoas que aceleram o resultado. É como se elas te levassem de um ponto A ao ponto 5, em vez de levar 5 anos, você vai chegar em 1 ano. É uma forma de você encurtar etapas e você fazer o impossível ser real em pouquíssimo tempo. Então, eu tenho mentores, eu sempre tive mentores, e eu sempre vou defender o você ter mentores e pessoas que você possa se escorar e estarem com você. Quando que você começou a ter o seu primeiro mentor, assim? Eu digo que nossos primeiros mentores são nossos pais. Ai. Querendo ou não querendo, a primeira visão de mundo que a gente vai ter e as primeiras crenças mais importantes ali até os 7 anos são eles que nos dão. Então, meus primeiros mentores foram meus pais, mas eu vejo que a partir dos 12, 13 anos eu comecei a moldar e ter referências. Aqueles empresários clássicos, Flávio Augusto, você vê uma história legal, aí tem ali a turminha dele, a trupezinha dele, Joel J, essa galera toda. Então, comecei a olhar para eles e falar, caramba, eu quero ter uma história como eles. E, claro, eu comecei a procurar jovens empreendedores que eu pudesse me inspirar. Mas eu percebi que tinham pouquíssimos jovens empreendedores. E que a maioria dos jovens estava no caminho contrário, que era o caminho de ser um jovem nem. E olha que curioso, naquela época era assim. Mas hoje, 2025, Rafa, 6 em cada 10 jovens querem empreender. Hoje, 60% dos jovens querem empreender. É um número altíssimo. Hoje, ninguém mais quer ter um emprego, quer gerar o emprego para impactar a economia. E, principalmente, não só empreender por dinheiro, mas empreender por propósito. Sim, que isso é muito legal, né? Eu acho que, na verdade, isso é o que
que eu vejo, né, das conversas que eu tenho, enfim, eu vejo que quem tem realmente um propósito, tipo, por que você está fazendo isso, é muito diferente de quem faz só por dinheiro, enfim. Parece aqueles papos, né, meio coach. Claro que o dinheiro é importante, né, enfim, mas quando você vê a pessoa ambiciosa para atingir algo ali no propósito, é muito diferente. E até você tocando nesse assunto que agora as pessoas querem, os jovens, né, querem muito empreender, enfim. Eu queria entender se você já se sentiu pressionado alguma vez de seguir uma trajetória mais, como eu posso dizer, comum, esperado, digamos assim. A minha família inteira é da área da saúde. Eu tenho 8 primos que cursam medicina nesse momento. Então, eu fui criada para ser uma médica. O sonho dos meus pais, eles tentam, assim, dizer, não era. Mas era que eu fizesse medicina em Passo Fundo, que é a minha cidade, na faculdade da cidade, e ficasse até os 24 anos lá. Pois, com 16 anos, Sofia acaba a escola 2 anos mais cedo e vem fazer a vida em São Paulo. Então, assim, todas as expectativas de futuro que teve em mim, eu frustrei elas com muito sucesso. E eu falo isso muito feliz, porque tem que ter muita coragem para um filho frustrar as expectativas dos pais. E vice-versa. Como que você fez isso, assim? Tipo, como você lidou internamente? Eu faço até hoje. É um desafio até hoje, assim. É de eu entender que a melhor forma de honrar os meus pais é eu usando tudo que eu aprendi com eles para ser melhor. Então, poxa, o meu sonho é empreender. Eu vou honrar meus pais, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu vou dar o melhor no que eu faço por eles. Muitas vezes a gente honra os nossos pais repetindo o padrão de uma forma negativa, mas eu quero honrar fazendo a minha história. Então, para meus pais ainda é bem complicado entender tudo o que eu faço. Tenho muitos atritos por conta disso, mas por ser um mundo muito diferente deles e eles com muitas coisas não concordarem. Mas aos pouquinhos eles vão entendendo. Mas eles acham uma jornada de trabalho absurda. Eles acham que é muita viagem a trabalho, que eu deveria dormir mais, que eu deveria viver mais. Mas a grande verdade é, empreender não é para todo mundo. Você pensa que a profissão que mais forma outras profissões, a profissão que faz o mundo girar é empreendedorismo. É uma pessoa para comandar 500 numa empresa. É óbvio que essa uma pessoa vai trabalhar mais que os 500. É óbvio. Com certeza. E são fatos. Sim. Mas o importante é que, pelo que eu entendi, eles te apoiam, né? Me apoiam. Nesse sentido. Então, me apoiam muito. Quando você... Porque eu acho que isso é uma dificuldade para muitos jovens, né? Eu acho que muitos ficam estagnados exatamente aí. Tipo assim, eu entendi, eu quero chegar ali, mas eu não consigo quebrar essa barreira. E eu entendi que para você também não é algo super natural, né? É algo que você vai trabalhando ali. Como que você trabalha, assim? Tem algum exercício mental que você faz? Tem alguma coisa que você pensa na hora que, tipo, isso te ajuda a estar mais alinhada? Olha, primeiro ponto que eu sempre digo para todo empreendedor, fazer terapia. Pegar uma psicóloga boa, tem que ser boa. Se não for, acaba com a sua vida. Uma psicóloga é excelente para te tratar. Porque, assim, empreender é ter pressão de todos os lados. Hoje eu tô muito acostumada, mas assim, eu olho por tanto de pressão que eu tenho e eu penso se algum jovem aguentaria. Eu acho que não. Por quê? Porque eu tô acostumada, eu tenho uma musculatura emocional para lidar com isso. Mas a gente tem que desenvolver esse background. Meditação ajuda, mindfulness ajuda, mas assim, não vai ter zen que resolva se você não aprender a ser mais forte com base em tudo. Então, é uma mentalidade muito de você ser, como é que o pessoal chama? Antifrágil. Levou a porrada, seja que nem uma massa de pão, cresça mais. Te bateram, levanta a cabeça, vai. Aconteceu um problema, põe um sorriso e vai. Quantas vezes eu já tive que cantar para palestrar, dar aula, tendo 1 hora antes, 30 minutos antes, de uma notícia terrível da empresa que eu me lavei chorando, mas assim, eu fui de meu melhor. Porque empreender não é esperar o cenário estar perfeito, mas é começar para melhorá-lo. E tem um bastidor que não é um mar de rosas, mas tem um palco que é lindo. Sim. Então, vamos olhar para os 2 lados da moeda e vamos entender que dá para ser diferente, mas que você vai ter que se tratar. Formações em PNL eu fiz, em coach eu fiz e ajuda, terapia. Tudo que você puder fazer para se trabalhar vai ser muito importante. Não é gasto, é um investimento no seu futuro. Eu concordo muito. E até dos propósitos das origens é também mostrar esses bastidores, né? Porque, tipo, às vezes as pessoas só mostram essa parte do glamour e não, tem essa parte que é o que constrói você chegar ali, né? Se você pudesse dar algumas dicas relacionadas a esses bastidores que te ajudaram e te ajudam ainda hoje. Perfeito. Primeiro ponto é, nunca ninguém vai saber se tá num dia bom ou tá num dia mal. Nunca ninguém vai saber se eu tô feliz ou triste. As pessoas nunca vão saber se tá nervosa ou não tá. As pessoas nunca vão saber se tá insegura ou não tá. O que elas vão saber é o que você estiver demonstrando. É se vai ter um sorriso, se vai ter uma cara apática. E sabe qual que é o nosso maior superpoder?
É até uma regrinha que existe. Fake until you make it. Finja até conseguir. Eu adoro. Tá triste, tá arrasado? Coloca um sorriso no seu rosto. Finja até conseguir que você vai mudar esse sorriso. E tem uma frase, Rafa, que pra mim resume tudo que a gente falou até agora. Rafa, a vida, ela é 10% o que acontece com você. E 90% é o como você reage a isso. Sim, nossa, eu concordo muito, assim, até sem palavras, mas uau mesmo. E muito legal tudo isso que você falou, e principalmente eu acho que o ambiente que você tá faz você ter essa mentalidade ainda mais forte, né? Eu acho que isso vem muito de você, mas o ambiente que você tá inserido faz você ter essa força ainda maior. É tanta porrada que eu levo no dia a dia que a gente fica forte. Exatamente. E o networking é muito importante. Você é uma pessoa super bem relacionada, né? Mesmo jovem, muito bem relacionada. Como que foi construir esse networking tão potente assim? Primeiro ponto, o maior ativo, o maior patrimônio que o empresário pode ter é o seu networking. Networking, assim, gente, as conexões são a parte mais importante. Mais importante que qualquer outra métrica. Como que se constrói conexões? Primeiro, eu preciso que você tenha uma identidade própria. Que o que eu mais vejo quando as pessoas querem se conectar tentam criar um personagem para agradar uma pessoa específica e se moldar com o que vai agradar ela. Mas a pior coisa que tem é a gente sentir pessoas falsas perto de nós. Sim. É a gente ter pessoas que não são verdadeiras. Então, o primeiro princípio, torne-se interessante. Ah, eu não sou interessante? Vai trabalhar, vai fazer curso, vai malhar, vai ficar mais bonito até. É inegável dizer que pessoas esteticamente mais bonitas são mais atraentes para tudo. É um fato, não é Sofia achando. Agora, a próxima coisa, comece valorizando quem está ao seu redor e entenda quem que é o network ideal para você. Às vezes, entre você se conectar com o Flávio Augusto e com o porteiro do seu prédio, o porteiro do seu prédio é mais importante. Porque o porteiro do seu prédio vai ser a pessoa que vai estar garantindo a sua segurança quando você chega e sai de casa. Uhum. Então, assim, quais pessoas que realmente fazem parte da sua vida e que geram valor para você? Não é famosinho que é interessante, é quem vai te gerar valor. Não é o bonitinho, não! É quem vai te gerar valor. Anota isso. Sim. Essa é a principal parte, a coisa mais importante. E que o networking é troca também, né? Troca. Porque muitas vezes as pessoas veem o networking como, tipo, uma via só, né? Não. Ai, vou absorver tudo daquela pessoa. Não é isso, gente. É uma troca. Você dá, você recebe, você serve, é servido. É, tipo, essa relação. E o mundo, é o que você falou, o mundo também dá voltas, né? Dá. Que é o que muitas pessoas também esquecem disso quando estão fazendo, né, essas conexões. Exatamente. E, assim, muito mais do que isso. Todo network precisa fluir. Então, a melhor forma de você se conectar com alguém não é você se apresentar. É algum amigo dessa pessoa falar de você para ela. Porque aí ela vai te olhar com uma visão de, caramba, olha a forma que já me apresentaram você. Então, vou dar um exemplo básico. Poxa, eu vou me apresentar para alguém, mas tem um amigo meu que é amigo dessa pessoa e que ele vai chegar dizendo que eu tenho tal empresa. Eu prefiro chegar e dizer que eu tenho uma empresa ou alguém que a pessoa já confia chegar. Alguém que já confia, porque transfere a autoridade e confiança que tem dessa pessoa para mim. Uhum. Eu já me conecto muito melhor. Sim. Então, assim, networking você é uma construção que você precisa investir nas suas relações, mas é nas relações certas. Mais importante do que ter contatos é ter pessoas que você possa contar. Posso dar um exemplo. Ontem aconteceu um problema gigante. Não é um problema que é culpa minha, mas sobra pra mim. Uhum. Fiquei desesperada. Chamei a pessoa que é melhor na área que eu preciso pra resolver. Deu 2 horas, a pessoa, tô com você, eu vou assumir teu caso. Eu me emocionei. Porque eu entendi que isso é networking. Sim. É a pessoa largar tudo, vir hoje pra São Paulo, pra 7 da manhã, tá comigo resolvendo isso. Então, assim, não é sobre ela ser famosa, é sobre ser a pessoa ideal pra mim nesse momento. E, geralmente, o famosinho que você segue não vai nem lá na sua cara, tá? Pega esse tapa aí, ó. Pra você entender que não é o famosinho quem gera valor pra você. Exatamente, concordo muito. E, não, maravilhosa. Agora, voltando pra sua trajetória, né, que a gente parou ali na sua empresa de máscaras, eu queria falar agora da sua empresa atual. Então, você é sócia da Link, que é a primeira faculdade de empreendedorismo do Brasil. E, além disso, você é CEO da MAP Link, que é o cursinho da Link, que tem aprovação do MEC e 100% de aprovação, né? Yes! Arrasou, Daniel. Tem que trazer todas essas informações, claro. Eu queria saber como que foi entrar na Link, né, nesse assunto. Rafa,
Sabe aquela história de o impossível ser real? A minha trajetória com a Link, desde o primeiro segundo até o último, é resumida em fazer o impossível acontecer. Cheguei na Link com 16 anos. Depois que eu passei 2 vezes com 16 anos, eu fui a mais nova da história a ser aprovada. E as etapas mais difíceis eu gabaritei. Então, no vestibular, eu tive um resultado inacreditável. Porque uma pirralha de 16 anos no vestibular internacional, porque o vestibular da Link é igual ao vestibular americano, arrasou sem falar inglês. E como que você foi fazer vestibular com 16 anos? Fui. Meus pais não sabiam. Mas, pera, você tava na escola, você acabou então o ensino médio? Não, eu fiz na escola o vestibular, era online. 2 semanas de vestibular, eu com aula na escola, trabalhando e fazendo vestibular. E aí? Eu falei pro meu pai que era um curso, nem lembro. Eu sei que minha mãe descobriu que eu fiz o vestibular pra passar no dia que eu passei. Aí eu chorava, eu passei, você fez o vestibular e passou! Era uma emoção diferenciada. E assim, ele é um vestibular que as pessoas ficam, às vezes, 2 anos pra passar. Sim, claro. Então, não é que é fácil, que a Sofia... Não, é que realmente foi algo muito único. Então, eu acabei a escola 2 anos mais cedo. Como? O meu caso foi processo judicial. Hoje, tem como acabar o ensino médio mais cedo? Sim, tem como. As leis estão mudando muito. Mesmo com a última atualização, que foi em maio do ano passado, ainda tem como acabar o ensino médio sendo menor de idade mais cedo, mas é só por via judicial. Chocada, eu não sabia disso. Chocada, né? Pois é. Ou você acaba o ensino médio mais cedo. Você acaba mais cedo se você tiver acima de 18 anos. Qualquer pessoa pode terminar mais cedo. Só fazer uma prova que é grande, você acaba em 48 horas de ensino médio. E você falou que você entrou 2 vezes. Então, essa Entrei. primeira, seus pais não deixaram você ir, aí você foi pela segunda? Primeiro entrei. Processei a Link pra ser aceita. Fiz a conclusão do ensino médio, que era impossível. Na hora de embarcar, tudo certo, matrícula feita. Senhora, não vai. Aí eu, oi? Não tô entendendo. Não estou entendendo. Eu não vou? Não vai, você é muito nova. Eu falei, rapaz, vamos me prender no Rio Grande do Sul agora que eu tô pronta pra voar. Vão, não. Eu vou trabalhar. O que eu fiz? Eu fiquei 6 meses no Sul. Abri uma confeitaria saudável, do nada, porque eu gostava de cozinhar. Comecei a dar curso, tive acho que 6 turmas de mentoria. Até que veio o convite pra eu vir trabalhar nos eventos do Davi Braga e ele me trouxe pra São Paulo. Então eu vim morar em São Paulo antes da Link, eu vim pelo Davi. Gente! E aí eu passo de novo na Link. Quando eu passo de novo, eu já ajudo um grupo de candidatos a passarem. Aí eu falei, gostei disso. Acho que eu quero ter um curso pré-vestibular. Por quê? Tempo médio nacional que o jovem fica em um curso pré-vestibular, média nacional, não é cabeça de Sofia, é de 2 anos. Rafa, sabe o que é 2 anos você estudando todos os dias pra passar no vestibular? Sim. Porque é a realidade de muita gente. Oi? É a realidade de muita gente, né? Aham. É de muita gente, Deus. é da maioria dos estudantes. E eu passei de primeira. Eu falei, gente, eu não aceito que você fique 2 anos aprendendo coisas inúteis pra passar numa prova. Eu Sofia Equitório, não aceito. E foi assim que surgiu o MAP. E foi assim que surgiu a ideia do cursinho. Eu pensei com as minhas palavras. Como é que eu posso revolucionar a educação do Brasil? Pô, eu quero, mas como? Tem que ter um começo. Vamos começar por onde, pra mim, a maior defasagem, que é o processo vestibular? Então tá, criei o MAP. O MAP hoje tem 4 anos, 20 turmas formadas já. Caramba. Mais de 250 alunos aprovados. Que demais! Gente, tá grandinho! E vocês começaram em que ano? Eu comecei sozinha em 2021. Nossa, super recente. 4 Muito anos legal. já. Pois é. E aí o MAP nasceu com o sonho de quero ajudar os alunos a passarem no vestibular. No começo era só eu, não tinha muito conhecimento, mas eu fiz o que eu achava. Primeira turma, 70% de aprovação. Depois subiu para 85%, depois 90%. E ano passado, na última turma, batemos 100% de aprovação. A gente teve quase 50 alunos aprovados em uma única turma. Gente, que demais! Nossa, parabéns. Não, 100% realmente 100%. vocês são o único, né? E o que é legal do MAP? Primeiro ponto, não é chato. Isso é o que eu mais falo, assim, não é chato, você vai adorar. São só 2 horas de aula por dia. Aluno meu não estuda mais do que isso. Em época de vestibular, sim, você vai estudar um pouco mais. São aulas muito dinâmicas. Então, tem dia de aula que é em spa, faz parte. Tem dias de aula que é dentro de empresas. A gente faz alguns eventos. Então, a gente fechou um navio e a gente promoveu 1 semana de aulas em alto mar, a bordo de um navio. Muito diferente. Diferente, né? Muito. Porque assim, Rafa, se a educação pode ser diferente, por que a gente não vai fazer ser? Claro. Se a educação pode ser divertida, por que a gente não vai fazer ela ser? E pode ser. E assim, a educação só é chata porque não tem a motivação certa.
Eu amo estudar, mas o que eu quero? E se tivesse outra abordagem desde a educação primária? Muda tudo. É um ajuste que faz uma grande mudança. E, Sophie, você fez sozinha ou você tem sócios ou investidores? Tinha ou tem, né? Eu nunca tive investidores. Eu nunca peguei dinheiro de ninguém, nem de pai e mãe. Eu nunca tive sócios. Sempre fui eu sozinha no MAP. Que incrível! A empresa é só minha. Eu sou a única dona. Planejamento de negócio é tudo você. Meu, a Big muito Boss. Legal. Você tem alguma dica para quem tá montando um plano de negócio? Assim, quais são os pilares importantes? Tenho. Plano é legal, mas a prática é muito mais importante. Eu não me pego muito ao papel. Inclusive, esses dias eu entrei numa discussão com uma menina que ela defendia que a parte mais importante de uma empresa era o planejamento estratégico. Ela nunca empreendeu. Eu falei, fulaninha, olha só, eu acho lindo, acho muito importante, quem pode fazer, faça. Mas você já tentou usar um Lean Canvas no meio de uma crise? Quero ver você colocar ali canais de aquisição, funis. Não Pega adianta. um post-it pra mim. Pega um post-it no meio de uma crise e cola no meio da crise. Não é isso. É importante ter para ter clareza. Mas no meio da crise, o que importa é a prática. Então, as características mais importantes do empreendedor, a maioria não são características de... é o que eu vou colocar no papel. É o que você vai fazer na prática. Mas tem o que você olha, tipo assim, por exemplo, o problema, o tamanho do mercado. Tem alguns fatores que você olha, bom, beleza, isso vale a pena começar ou não? Tipo, você identifica a oportunidade. Primeiro ponto, time é a parte mais importante, que é a época de entrar. Tem tantos mercados que estão em ascensão. Um exemplo, o morango do amor. Gente, O morango do amor absurdo. vai deixar várias confeiteiras milionárias. Não é um acho, é uma certeza. Quem surfar esse hype agora e vender morango do amor e se diferenciar vai fazer muito dinheiro. Então, assim, Rafa, o que mais tem é oportunidade. O Brasil é o país com mais oportunidade no mundo para se empreender. Só que você tem que achar a oportunidade. Ela não vai dizer empreenda em mim. Você vai ter que procurar, achar e correr atrás. E você também é sócia da Link. Como que foi virar sócia? Essa é uma parte muito curiosa, porque eu entrei como aluna. E, de repente, eu era sócia ali dentro. E é muito legal, porque eu tive os dois papéis, né? Eu tive tanto papel de sócia, de estou em outro país pela faculdade que eu represento, como aluna aqui eu obedeço e estudo. Eu entrei como aluna. Logo, eu comecei a fazer o marketing da faculdade, mas assim, marketing meu, de mostrar meu dia a dia, postar no Instagram, e deu muito certo. Até que o Álvaro Chocair, que é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, me chamou e falou assim, Sofia, eu nunca vi ninguém fazer um marketing tão bom da Link quanto o seu. Não quer virar embaixadora? Quero! Durante 2 anos, eu fui embaixadora, o rosto da faculdade, tudo que era evento eu tava. Aí veio um convite. A gente quer abrir uma sede na Alemanha, a gente quer alunos que queiram ir, que queiram morar lá. Né? Quem estaria disposto? Aí eu, aprender alemão em 3 meses pra ir? Bora! Só falar inglês tá sem graça. Quero falar alemão. Aprendi alemão em 3 meses. Fui morar na Alemanha. Antes de morar na Alemanha, veio o convite pra me tornar sócia. Que demais! Nossa! E, olhando pra trás, olhando a sua trajetória, o que você acha que fez com que ela fosse tão acelerada? Porque hoje, você com 20 anos, você é empresária, você é CEO, você foi atleta, né? Top 3 Tô virando Brasil. bodybuilder agora. Bodybuilder. Tô virando bodybuilder! E palestrante globalmente. Então, o que você acha que fez a sua trajetória profissional ser tão acelerada? Perfeito. Quero trazer uma reflexão para responder isso. Uma pessoa normal trabalha 8 horas por dia. Se eu trabalhar, ao invés de 8, 16 horas por dia, eu não vou ter o dobro de resultado? No mesma quantidade de horas no dia? Vai, né? Faz sentido. Agora, se eu trabalhar o dobro do tempo produzindo o dobro de coisas, eu não vou ter 4 vezes mais resultado que uma pessoa normal teria? E se eu fizer isso todos os dias na semana, todos os dias do mês durante 1 ano? Sábado e domingo também. Eu não consigo acelerar? Sim. Então, eu vou te dizer, o tempo é relativo. O que determina não é o tempo, mas a forma que você usa ele. A aceleração envolve você fazer mais coisas em menos tempo e conseguir duplicar o tempo que você dava para algumas atividades. Então, primeira coisa, distorce o tempo. Cria a tua realidade ali dentro. E eu acho que isso está muito alinhado, assim, na minha opinião, né, a produtividade. Porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, correlacionam o trabalho e o sucesso com, tipo, muito tempo no trabalho. Mas não é isso. Não. É quanto você está sendo produtivo. Eu posso ficar fazendo 2 horas a mesma coisa que, às vezes, você faz em 10. Não é porque eu fiquei 2 que eu vou ser mais sucedido que você, né? Tem uma grande diferença, Rafa, entre quem tá ocupado e tá produzindo. As pessoas gostam de se ocupar porque é bonito. Ai,
tô ocupada, a agenda é cheia. Mas às vezes a pessoa é tão burra nesse sentido que o que ela fez em 8 horas, ela poderia fazer em 2. Aí vem a importância do empresário delegar. Delegar é um grande desafio, né? Mas assim, quem não delega, morre sufocado. E num período a empresa vai te consumir. Mas a partir de um certo período ela passa a te servir para você viver melhor. E esse é o processo natural de qualquer empresário, qualquer empresária. Sim. E você palestra pelo Brasil todo e no exterior sobre empreendedorismo, principalmente. Se você fosse dar um conselho para quem está começando a empreender, mas ainda não sabe como, qual seria? Comece da forma que você achar que deve. Dá o primeiro passo. Qual que é a parte mais importante? É você começar. Se você achar que deve começar ganhando brigadeiro do amor na rua, vá vender brigadeiro do amor. Já inventou um novo brigadeiro. Mas assim, comece. Deixa eu te falar, alguém que está acima de você nunca vai te julgar por ter errado, mas vai querer pegar na sua mão para ajudar a ir pro caminho certo. Só vai te julgar, só vai vir de chacota, só vai falar alguma coisa quem estiver abaixo de você. E principalmente quem nunca começou do zero. Então, assim, você pode ter certeza que pedir ajuda é uma coisa linda, porque todo mundo que está acima de você vai adorar te ajudar. Vai dizer que é um prazer contribuir na sua trajetória. E se a pessoa não falar isso, é a única coisa. É porque não é a pessoa certa para estar do seu lado. O que eu posso te dizer? Comece a nos seguir no Instagram, comece a se envolver nesse meio e tenha referências, é muito importante. Se você não tiver referências, que são pessoas que já estão onde você quer estar, para conseguir mirar e alcançar algum objetivo, você não vai conseguir ter um bom resultado. Porque as nossas referências determinam onde que a gente vai conseguir chegar. Se a sua referência é esse padrão aqui, você vai chegar até aqui. Se sua referência é aqui, você vai decair para cá. Mas se ela for aqui, você vai chegar e é algo mental. Então, tenha grandes referências que te inspirem. E outro ponto, Rafa, a gente está sempre se comparando, né? Só que quem compara, para. Quem admira, mira naquele objetivo para chegar até lá. E foi muito legal você falar isso, porque está muito relacionada ao propósito do podcast aqui, do As Origens, né? Que é trazer pessoas que estão ali, né, que são referências, que estão ali no sucesso, que tá... E, tipo, entender como que elas chegaram lá. Ouvir das pessoas, ouvir de realmente quem chegou lá, né? Pra entender como que eu posso fazer. Porque é o que você falou, quem já tá lá e realmente, né, trabalhou esse processo para estar, ele não vai julgar que você está tentando, nunca. sabe? Eu acho que, sei lá, nunca vi um bodybuilder julgar alguém que começou a treinar, sabe? Não ele faz vai sentido. Incentivar. Exatamente. Então, é muito legal você ter falado isso. A gente não combinou nada, eu tava muito alinhada mesmo com o fato de você estar aqui. Então, super obrigada. Eu queria, pra gente finalizar, a gente tem um ping-pong, que são 5 perguntinhas, e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Um sonho. De que área? Você tem tantos. Qualquer um, o primeiro que vier. Eu quero muito casar e ter filhos. Legal. Claro, empresa junto, né? Eu quero muito ter uma família empreendedora. Não como, por exemplo, eu acho que a CIMED é um exemplo de família empreendedora. Sim. Mas eu queria uma família... Assim, como é que eu posso dizer? Com não tanta exposição na mídia, sabe? Que o mundo não conheça os meus filhos. Legal. Um arrependimento. Não ter acreditado mais em mim. Um hábito diário. Acho que é oração. Não tem como eu não falar disso. Uma dica para quem tá começando a empreender. Te joga, põe a boca no trombone e arrebenta. Isso é dica. Vai, seja intenso. Se errar, você recomeça. Deixa eu te falar, errar é normal. Vamos normalizar o erro. É com o erro que você aprende. Um empreendedor ou uma empreendedora? Empreendedora Walt Disney. É sensacional. Tava trabalhando lá, acabei de voltar de uma experiência lá. Não tem como não falar de outra pessoa. Ai, super obrigada, Sofia. Acho que foi um papo, assim, extraordinário. Foi super divertido, com muito insight, muitas dicas, né? Ouvir a sua trajetória e também, assim, você se comunica super bem. Então, você trouxe vários conselhos aqui que eu acho que realmente... vai ser um episódio que vai ficar fixo na cabeça das pessoas. Estou muito feliz que você conseguiu vir e estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Rafa, o prazer é todo meu. É uma alegria gigante para mim poder estar aqui compartilhando alguns aprendizados. Eu sei que eu sou muito nova, eu sei que eu tenho muito chão pela frente, mas nossa missão aqui é inspirar, para a gente poder ser admirada e ser uma mira para as pessoas poderem evoluir. E para finalizar, eu posso trazer uma frase? Claro! Sou apaixonada pela Disney, são uma super referência para mim. Eu me inspiro muito neles para quase tudo. E tem uma frase do Walt Disney que eu amo, que é a seguinte: se você pode sonhar, você pode realizar. Mas eu acho que essa frase tem um erro.
Porque se você pode sonhar, você é a única pessoa no mundo inteiro que tem esse sonho. E se você não realizar esse sonho, ninguém vai realizar por você. Então, se você não realizar esse sonho vai acabar. E se Deus plantou esse sonho no seu coração, é porque Ele tem a sua missão. Então, se você tem um sonho, se você pode sonhar, é o seu dever realizar esse sonho. Muito especial, exatamente. Acho que depois desse episódio as pessoas vão entender que nunca é tarde para começar e também nunca você tá novo demais para começar, né? E o tempo é relativo, o tempo é a forma que você decidiu encarar ele. O tempo é um detalhezinho. Maravilhosa! E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui na rede social e até o próximo.